Primeiro, a importância, né? Os pacientes que fazem quimioterapia, as reações cutâneas são muito frequentes e têm um grande impacto na qualidade de vida, que em pacientes oncológicos é de fundamental importância. Além disso, muitas vezes, pela reação cutânea, eu vou ter que suspender ou diminuir a dose da quimioterapia. Então, a questão da gravidade é relativa. A gente falou do DRES, vai falar do DRES, da Steven Johnson, NET, com risco de morte, mas no caso da reação à quimioterapia, se eu não tenho risco de morte, mas eu tenho que diminuir a dose ou suspender a medicação por causa da reação cutânea, isso pode levar a um óbito precoce pela doença de base, pelo câncer. Então, também é considerado como um risco. E os diferenciais, como eu falei, com outras causas potencialmente fatais e que aí vai mudar a conduta, é importante lembrar. Então, falando dos diagnósticos diferenciais, o paciente é imunossuprimido. Então, eu vou ter tanto infecções típicas, atípicas, as metástases cutâneas, as manifestações paraneoplásicas, a doença do enxerto contra o hospedeiro. E lembrar que são doentes polifarmácia. Eles usam muitas outras drogas potencialmente causadoras de farmacodermia e que é importante a diferenciação para ver se eu vou ter que suspender a químio ou suspender outras drogas, como alopurinol, anticonvulsivantes, opioides, sulfas, entre outros. Bom, eu vou dividir em 3 grupos e vou falar então um pouquinho de acordo com o mecanismo de ação das quimioterapias clássicas, das terapias dirigidas ou drogas-alvo e da imunoterapia. Começando pela quimioterapia clássica, que o alvo são nas células que se dividem rapidamente, tanto cancerígenas como normais, como é o caso dos cabelos, da mucosa, e por isso que a gente vai ter alopécia, mucosite, sintomas gastrointestinais e mielossupressão. Para exemplo, bom, então dos agentes clássicos, eu vou ter vários mecanismos de ação que vão levar à parada do ciclo celular da célula proliferando. E as manifestações são inúmeras, então erupção acneiforme, o exantema, NET, Steven Johnson, lembrar dos medicamentos concomitantes, hidradenite écrina neutrofílica, a gente vai depois falar um pouquinho de uma classificação combinada, inflamação de queratoses actínicas, fotossensibilidade, reação à infusão, alterações dos efeitos da radioterapia, alopécia, eritema acral, mucosite, extravasamento, vasculite, alterações unguiais. Eu vou focar um pouco em algumas manifestações. Então, para exemplificar, uma paciente feminina de 16 anos que tinha uma leucemia mieloide aguda em segunda recaída e fomos chamados para avaliar lesões nas mãos e nos pés 10 dias depois de um transplante de medula ósseo halogênico aparentado. Foi a irmã a doadora. Então, a paciente apresentava eritema periungueal, lesões que até eram um pouco purpúricas, lesões nas mãos, tanto no dorso quanto nas palmas, com bolhas, algumas delas com um conteúdo seroso, outros seropurulento, algumas lesões que até lembravam vasculite, purpúricas, bolhas, algumas flácidas, outras um pouquinho mais tensas com conteúdo seroso. A gente vendo áreas já de destacamento, de erosão. Aqui lesões, lembrando até lesões possivelmente embólicas. Ela não tinha lesões mucosas, o sinal de Nikolsky estava ausente e ela estava internada numa unidade de terapia intensiva com antibiótico de amplo espectro por neutropenia e sepse grave. As hipóteses feitas, como a professora Bolonha mostrou na primeira aula, a gente tem que excluir outras causas, então infecção embólica, vasculite, NET, Steven Johnson, doença do enxerto contra o hospedeiro ou síndrome Mont-Pé ou eritema tóxico da químio, que a gente vai falar um pouquinho mais. Dos exames complementares, a cultura da secreção e da biópsia da bolha foram negativas para fungos e bactérias, as hemoculturas também estavam negativas e na histologia ela tinha uma divisão subepidérmica com um teto necrótico, com ausência de infiltrado importante na derme e ausência de vasculite, não podendo ser excluída a doença do enxerto contra o hospedeiro e nem tampouco a reação Mont-Pé. Então, aqui, para a gente ver mais ou menos a temporalidade, aqui foram as drogas que ela usou pré e pós-transplante para diminuir o risco de doença do enxerto contra o hospedeiro. A quimioterapia pré-transplante foi o etoposídeo, ela foi submetida ao transplante e aqui, 12 dias após a quimio e 10 dias após o transplante, ela iniciou com as lesões cutâneas. Dentre as hipóteses, as culturas negativas deixaram a hipótese de infecção mais afastada, a biópsia não demonstrava vasculite, ela não apresentava lesões mucosas e nem apresentou na evolução, e ela foi a óbito por falha do enxerto. Então, também a doença do enxerto contra o hospedeiro ficou de lado, a gente ficou com a hipótese de síndrome Mont-Pé.
Falando então um pouquinho mais da síndrome Mompé, ela tem diversos nomes: eritrodesestesia palmoplantar, eritema acral. As drogas mais frequentes são a citarabina, doxorubicina, capecitabina, 5-fluoracil, docetaxel. O quadro clínico começa com uma desestesia, um formigamento, evolui com edema e eritema em geral dolorosos e simétricos, podendo ter bolhas e descamação. Em geral é dose dependente, muitas vezes a gente tendo que diminuir a dose por causa da dor e da atividade diária que o paciente para de conseguir executar. Aqui, outras drogas que podem causar, incluindo o etoposídeo, que foi a droga usada pela paciente. Alguns casos do nosso ambulatório, aqui com descamação plantar. Aqui, quadros com eritema, edema, quadros com bolhas e lesões também no dorso das mãos. E o importante é o que eu falei do diferencial, porque o tratamento dessa reação é apenas sintomático e, se for muito intensa, suspender ou diminuir a dose, enquanto os outros diferenciais vão exigir ou antibiótico terapia ou suspensão de drogas possivelmente causadoras, sem nova introdução, ou a terapia imunossupressora agressiva. Só para falar um pouquinho do artigo da professora Bolonha, ela sugere uma terminologia comum para falar, denominar, ela chama de eritema tóxico da quimioterapia, porque muitas das alterações associadas à quimioterapia podem se sobrepor. Em geral, elas acontecem de 2 a 4 semanas após, com um eritema doloroso, podendo ter edema e bolhas, tanto nas mãos e nos pés, quanto em áreas intertriginosas, são autolimitadas e se resolvem com descamação. Por que da gente chamar uma nomenclatura comum? Porque a gente vê que os nomes usados são múltiplos e muitas vezes os achados histopatológicos e clínicos de uma hidradenite écrina, de uma reação flexural associada à quimioterapia, de uma síndrome Mompé, são comuns, tanto os achados clínicos quanto histológicos. Então, a gente pode usar essa nomenclatura. Essa paciente foi encaminhada para mim ao ambulatório, tratando como intertrigo, sem melhora com antifúngicos, apresentava aquelas lesões DUSC que a professora Bolonha falou, em áreas de dobras, né, flexurais, elas foram um pouco mais úmidas, com descamação, e ela estava no nadir da quimioterapia com doxorubicina por um câncer de mama. E quando a gente vai examinar com mais cuidado, ela, além das lesões flexurais, apresentava também lesões bem discretas nas palmas das mãos. Então, ficou como um eritema tóxico da quimioterapia e o tratamento foi só tranquilizar a paciente e observar e melhorou após a quimioterapia. Passando, então, para a terapia-alvo, o mecanismo de ação vai ser em moléculas específicas que vão agir no desenvolvimento da célula, no crescimento tumoral ou em mutações específicas. Então, a gente vai ter inúmeras drogas, os inibidores multiquinase, pequenas moléculas, os anticorpos monoclonais, que vão inibir as vias de RAF, MEK, mTOR e por aí vai, alterando, então, o crescimento, sobrevivência e proliferação celular. Os inibidores do fator de crescimento epidérmico têm um quadro bem típico, com erupção acneiforme, paroníquia e fissuras periunguais, alteração dos pelos e cabelos, xerose, prurido e alopécia, que até esse artigo sugere o epônimo de Pride, que colocaria todas essas manifestações. O importante dessa classe de medicamentos, então, das reações, multiquinase, os inibidores multiquinase têm todas essas manifestações, podendo ter também o hand-foot skin reaction, que é um pouco diferente da síndrome Mompé, que a gente vai ver, o RASH, queratocantomas, SECs e outros achados. E a importância, esse estudo evidenciou que o impacto na qualidade de vida do paciente oncológico é maior nas drogas terapia-alvo do que nas drogas clássicas. E aí vem a questão da importância, da gravidade em oncologia um pouquinho diferente. Essa paciente, ela apresentava essas múltiplas lesões acneiformes, bem inflamatórias em toda a face, em todo o tronco, que prejudicavam muito a atividade de vida diária dela. Ela tinha vergonha de sair e não conseguia camuflar totalmente. E esses sintomas persistem por meses. Ela tinha tanto no tronco quanto nos membros inferiores e ela estava usando o cetuximab, que é um inibidor EGFR. Esse paciente era um executivo que também tinha múltiplas lesões, atrapalhando muito o dia a dia dele. Além disso, a paroníquia, as fissuras periunguais e os granulomas que se formam, mesmo com os cuidados adequados da unha, eles são muito sintomáticos, tendo muita dor para caminhar, para vestir calçado, para fazer as atividades com as mãos, sendo muitas vezes causa de diminuição ou suspensão da medicação. Consequentemente, eu vou suspender e aí eu vou ter um menor efeito na doença de base. Bom, a erupção acneiforme acontece com o EGFR em 75% dos casos, em geral 1 a 2 semanas depois do início, é dose dependente
e parece ter uma correlação positiva. Quanto maior a reação cutânea, melhor a resposta tumoral. É o único consolo. Ela é mais intensa e inflamatória do que a erupção acneiforme causada por esteroides ou anabolizantes. Em geral, os pacientes não toleram os tratamentos tópicos convencionais. A gente usa antibiótico oral ou tópico e muitas vezes corticosteroide tópico. Alguns estudos já sugerem, inclusive, o uso profilático de antibiótico sistêmico para diminuir a intensidade e não ter que suspender a dose da quimioterapia. A alteração dos pelos também é importante. A tricomegalia, se não for cuidada, pode dar inclusive lesões oculares. É um quadro bem típico, com erupção acneiforme, tricomegalia e hipertricose. Só para exemplificar, a reação MAMPE que acontece com os inibidores multiquinase, principalmente VEGFR e também drogas de melanoma, ela é mais localizada e queratósica em áreas de pressão, um pouquinho diferente da síndrome MAMPE das quimioterapias clássicas. Também pode ser bastante dolorosa, pode ter a formação de bolhas, então áreas bem queratósicas, principalmente nas áreas de pressão. Falando um pouquinho para o dermatologista, é importante as drogas usadas no paciente com melanoma, porque o paciente é nosso, mesmo que a gente não prescreva, a gente vai acompanhá-lo. O vemurafenib e davrafenib são os inibidores de BRAF, eles vão dar rash, sex e querotocantomas, fotossensibilidade, queratose pilar, segundo melanoma. Então, aqui alguns exemplos com sex e querotocantomas múltiplos, a reação MAMPE, sex e querotocantomas, lesões queratose pilar-like associadas a essa medicação, e os inibidores da MEK, que em geral são associados ao BRAF, podem dar erupção acneiforme, prurido, e quando associados, eles diminuem a toxicidade do inibidor do BRAF, incluindo sex e querotocantomas. Essa foto é de um artigo que a gente vê a diminuição das lesões de SEC e querotocantoma apenas com a associação dos inibidores de MEK. Porque quando eu bloqueio uma via, eu vou liberar a outra. Se eu bloquear essa outra via também, eu vou diminuir, então, essa formação de lesões. E, por fim, as imunoterapias vão levar à alteração da resposta biológica, à alteração da resposta imune. São os anticorpos imunomoduladores, anti-PD1, anti-PD1 ligante, anti-CTL4, e eles vão ter como efeitos adversos efeitos autoimunes, como rash, vitiligo, podem ter mucosite, e outros fenômenos autoimunes, como hepatite e em outros órgãos. Por que isso ocorre? Então, aqui um exemplo, a célula tumoral, ela vai se ligar ao linfócito T. Esse B7 vai se ligar aqui, levando inicialmente a um estímulo positivo da célula T citotóxica para que ela haja contra o tumor e destrua a célula invasora. Só que com o tempo ela começa a expressar mais esse CTLA4 e esse CTLA4 vai competir para a ligação do B7. Ele vai se ligar aqui e ao invés de estimular essa resposta para combater o tumor, ela vai inibir, ela vai fazer um feedback negativo, diminuindo a resposta T citotóxica contra o tumor. Então, se eu usar anti-CTLA4, eu vou estar inibindo essa inibição e fazendo a imunidade própria do paciente combater o tumor. Da mesma maneira, o tumor pode expressar o ligante de PD1, que vai se ligar ao receptor PD1, fazendo esse mesmo feedback negativo. Se eu bloqueio ou o ligante ou o PD1, eu também vou bloquear esse efeito inibitório, liberando então a ação citotóxica contra a célula tumoral, e daí os efeitos autoimunes. Então, aqui um exemplo de paciente que usou a imunoterapia com lesões vitiligoides, aqui evidenciadas a lâmpada de Wood, não só no melanoma, esse paciente tinha uma leucemia e também teve as lesões vitiligoides. E o que eu queria chamar a atenção, como simpósio de reações graves, é de um achado que vem sido reportado mais recentemente, que é de reações graves ao vemurafenib após o uso prévio da imunoterapia. Enquanto em estudos fase 2 e 3, o rash grau 3 era 3 ou mais, era reportado em 7 a 8% dos pacientes que usaram vemurafenib, vários relatos de caso, e esse estudo mostrou que de 13 pacientes que usaram vemurafenib após terem usado ipilimumab, a porcentagem de reação grau 3 ou mais foi de 30%. Então, eles sugerem que se você for fazer a troca, que muitas vezes ocorre no melanoma, eu inicio com uma terapia e troco para outra quando eu perco a resposta, se eu for trocar da imunoterapia para o inibidor do BRAF, eu esperar ao menos 4 semanas. Desculpa, o tempo é curto, mas eu estou à disposição para possíveis dúvidas e obrigada mais uma vez pela atenção e pelo convite.